Olá pessoal, hoje venho falar aqui com vocês a respeito de calibres, certo? E como o assunto de calibres de arma de fogo é muito extenso, eu vou dividir e hoje nós vamos falar apenas sobre os calibres de espingarda, certo? Como é feita a nomenclatura do calibre 12, por que 12 é 12, né? E 12 é mais grosso o calibre do que o calibre 20, né? Então aqui nós temos um cartucho de calibre 12, aqui um de calibre 20. E nitidamente o 12, apesar de ter um número menor, tem um diâmetro muito maior do que o calibre 20. E é isso que a gente vai entender de onde vem essa nomenclatura, certo? A nomenclatura das espingardas, ela vem do diâmetro de uma bola de chumbo puro, uma esfera de chumbo puro. Então, eu estou com essa esfera aqui feita de massinha de modelar, no diâmetro de 42,42 milímetros, que é o diâmetro de uma esfera de chumbo puro. Então, se a gente fosse chamar uma esfera desse tamanho no calibre de espingarda, esse aqui seria o calibre 1. Então, um canhão de calibre 1, certo? Quando a gente vai dividindo essa esfera em números de esferas menores, se eu dividir essa esfera em 12 partes iguais, eu teria uma esfera desse tamanho, de aproximadamente 18,53 milímetros, que aí sim vai coincidir com o diâmetro do cano da espingarda. Aqui eu estou com um cano de espingarda no calibre 12 e a esfera ela vai ser praticamente do mesmo diâmetro do cano da espingarda, certo? Então é assim que é feito a nomenclatura dos calibres. Então, se eu pego essa mesma bola de chumbo e divido em 20 esferas iguais, eu terei o diâmetro de uma espingarda de calibre 20, certo? E assim sucessivamente. Então, essa nomenclatura ela vai de 4 em 4. Então, calibre 12, calibre 16, 20, 24, 28, 32, certo? Então, aqui nós temos um cartucho 28, certo? Seria esse diâmetro aqui. Depois do 28 nós temos o 32 e aí a gente vem para o 36. Aqui é uma exceção à nossa regra, tá? O cartucho 36 de espingarda, ele não segue a nomenclatura do gauge, certo? Que é 12 gauge, 20 gauge, que é essa nomenclatura baseada na esfera de chumbo. Esse nome 36, a gente acredita que foi uma convenção, porque logo após o 32, mais 4, né, 36. Então, o cartucho 36, se ele fosse contado da mesma forma, dividindo uma esfera de chumbo até o diâmetro do cano dessa espingarda, nós teríamos o calibre 67 gauge. Isso mesmo, uma diferença enorme de 36 para 67, certo? Uma curiosidade do cartucho 36 é que ele consegue ter medidas muito aproximadas com a medida do 44-40, sendo possível, inclusive, disparar cartuchos de 44-40 em espingardas do calibre 36, certo? A medida do calibre 36 é .410, conhecida no mercado americano por 410, né, de 410, .410. Então, essa é uma exceção à regra. Nós teremos um outro cartucho que ele nem é considerado da nomenclatura gauge, que é o 9.1 por 40, é feito em milímetros essa medida. Ficou conhecido no Brasil como quarentinha, né, um calibre de espingarda, é um calibre de origem europeia. Então, por conta disso, ele tem a medida expressa em milímetros, 9.1 por 40 milímetros, e a gente acredita que por conta do comprimento de 40 milímetros ele ficou conhecido como quarentinha. E também por conta do 36 mais 4 seria o calibre 40, que é um cartucho mais fininho. Então nós temos o quarentinha. O quarentinha ele vai calçar munição de 38, certo? Assim como o 36 calça 44-40. Porém, como a medida do 9.1 é um pouco mais
larga do que o cartucho 38, normalmente ao fazer esses disparos a gente tem o estojo rachado, certo? Então é isso. Apesar de eu estar falando aqui que calça, eu não recomendo que façam os disparos, tá? É interessante disparar sempre com a munição adequada para cada arma e para cada calibre. Mas são curiosidades. Como vocês já sabem, as espingardas elas são armas de alma lisa, ou seja, elas não têm relevo de raiamento no interior do cano. Elas têm o cano polido, espelhado e, na grande maioria das vezes, lançam múltiplos bagos de chumbo que vão se espalhar para atingir o alvo, certo? Pode ser utilizado um projétil singular, um balote? Pode, mas o normal da espingarda, onde ela é mais eficiente, é quando ela lança múltiplos bagos de chumbo, certo? Porque a gente nunca vai conseguir que a espingarda seja tão precisa, tirando apenas um projétil singular, do que uma arma raiada, como um rifle, um fuzil. Então, o emprego específico da espingarda é lançar múltiplos bagos de chumbo para atingir o alvo. Então, essas especificações que eu fiz a respeito do calibre, nada tem a ver com o diâmetro dos projéteis que podem ser empregados. Então aqui eu coloquei algumas bolinhas aqui de cores diferentes, representando o diâmetro das esferas de chumbo que pode ser empregada. Então, por exemplo, esse cartucho aqui é um cartucho de projétil singular. Ele só tem uma esfera de chumbo grandona lá. Esse aqui, por sinal, é um cartucho knockdown, que tem esse desenho que eu digo que parece com uma turbina de carro, que ele vai, no momento do disparo, com o atrito com o ar, ganhar uma rotação para estabilizar o projétil. Então, é uma forma de melhorar a precisão de um projétil singular. Ainda assim, eu repito, nem de longe tem a mesma precisão de um projétil raiado, certo? Mas é uma forma de melhorar consideravelmente a precisão, é utilizar esse tipo de raiamento eólico, que o pessoal chama, né? Que é raiar com o vento. Então é isso. E aqui nós temos o mesmo cartucho de 12, utilizando o chumbo bem mais fino, que é o chumbo 3T, que ele é mais ou menos dessa medida aqui, tá? Isso, quanto aos diâmetros dos chumbos e a nomenclatura dos bagos de chumbo interno, isso aí vai ficar para um outro vídeo, é bem interessante e eu vou trazer para vocês essas explicações, certo? Então, cartucho, por exemplo, de 36, ele pode ser feito com um chumbo único, grossão, pesado, como ele pode ser feito com múltiplos bagos pequenininhos. A escolha dos bagos de chumbo, né, do diâmetro dos bagos de chumbo, ela vai ser feita de acordo com o emprego que será dado para essa arma e para esses cartuchos. Então, se eu for, por exemplo, caçar um javali, que é um animal de pelo grosso, que tem o couro muito espesso, difícil de ser penetrado, eu devo utilizar um diâmetro de chumbo mais grosso, certo? Se eu vou utilizar esse cartucho para tiro ao prato, tirar naqueles pratinhos que são lançados por máquina, eu vou utilizar um chumbo bem fininho, 7,5, 8, para espalhar bastante e eu ter mais probabilidade de acertar esse prato em voo. Então, pessoal, ainda falando aqui sobre os calibres, quis trazer uma curiosidade para vocês. Os cartuchos no calibre 12, como podem ver aqui, eles têm cores diferentes de invólucros, assim como os cartuchos 28, os cartuchos de calibre 32 e por aí vai. O cartucho de calibre 20, ele sempre terá a cor amarela, tá? E isso tem uma razão. A tabela SAAMI, que é quem regulamenta os calibres, informa que os calibres 20 têm que ser todos amarelos, para evitar que o usuário confunda um cartucho desse. Então, se ele vier inserir um cartucho 20 num cano de calibre 12, olha o que acontece. O cartucho fica parado dentro do cano e o pior, eu consigo colocar um cartucho no calibre 12 aqui dentro. Então, se eu de forma desavisada deixar esse cartucho obstruindo o cano e fizer um disparo, eu vou muito provavelmente explodir o cano dessa arma, podendo me machucar seriamente. Então é por conta disso que todos os calibres 20 são amarelos e os outros nenhum podem ser na cor amarela, justamente para diferenciar o calibre. Então aqui eu vou pressionar o extrator, o calibre 12 sai normalmente e eu vou ter que dar uma leve pancadinha aqui para tirar o calibre 20 de dentro. Então
Isso é uma coisa muito interessante saber e ter muito cuidado. Se você estiver atirando com 2 espingardas, uma calibre 12 e uma calibre 20, ali na mesma bancada ou em bancadas próximas, fique muito atento para não acontecer uma situação dessa e obstruir o cano da sua arma. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Isso é muito importante aqui para nós. E eu convido que você interaja aí nos comentários, pode comentar, fazer perguntas. Eu me esforçarei para responder todos, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fico às ordens. Tchau, tchau.